A paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um podcast AD Pertencemos ao Senhor. E hoje eu estou com 3 convidados muito especiais que vamos debater um pouco sobre a Bíblia, sobre alguns temas que vai ser aqui falado, discutido. Peço que você já compartilhe, que você já deixe já aí os seus comentários. Nos segue em todas as redes sociais. AD Pertencemos ao Senhor no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Também me segue, Maxwell Silva. Sejam muito bem-vindos. Este é o podcast ADPS. Glórias ao nome santo do Senhor. Hoje estou com convidados aqui. Glórias a Deus, pastor. Quero primeiro apresentar o pastor Jefferson. Seja muito bem-vindo, se apresente. Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Sou o pastor Jefferson Lima. E hoje nós vamos ter alguns assuntos muito importantes aqui, então não saia desse vídeo, já se inscreva, compartilhe, comente, e você está no melhor podcast do Brasil. Então, vem conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Agora também estou com o nosso pastor, o presidente da nossa igreja, pastor Walsh. Seja muito bem-vindo, se apresente, em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Nós estamos aí começando mais uma vez o podcast. Que Deus venha abençoar todos nós nesse bate-papo maravilhoso. Glória a Deus. E também estou aqui com o evangelista Tiago. Glórias ao nome santo do Senhor. Seja muito bem-vindo, varão. Se apresente em nome do Senhor Jesus. Boa tarde, meus amigos. Aqui é o evangelista Tiago e nós vamos debater um tema, temos os temas bíblicos super importantes no crescimento cristão, em como nós devemos seguir a caminhada cristã. E com certeza eu peço para que vocês compartilhem esse vídeo, curte, comente, e é isso aí. Glória a Deus. Agora vamos começar aí com os nossos debates. Hoje nós vamos debater sobre a igreja nos tempos de hoje. Glórias ao nome santo do Senhor. E cada um fique à vontade para responder. Vocês têm aí a liberdade de estar aí respondendo as perguntas. Mas vamos com a primeira pergunta. Glórias ao nome santo do Senhor. Qual é o cenário da igreja no tempo de hoje? Glórias ao nome santo do Senhor, começando pelo pastor Washington. Você mesmo, varão. Já ia passar aqui pro meu amigo pastor Jefferson. Mas assim, hoje o cenário da igreja hoje é muito preocupante, pastor. É muito preocupante. Na minha parte, eu sinto uma preocupação muito grande com a evolução das coisas que estão acontecendo. Principalmente trazendo o povo trazendo o mundo gospel dentro da igreja. E isso tem trazido muita coisa que não condiz à Bíblia Sagrada, tem trazido heresias, o aumento também de falsos profetas, né? Pessoas que estão preocupadas mais com a sua fama, a sua mídia, estão preocupadas mais com o seu eu no cada dia, né? E isso tem trazido uma corrupção muito, muito triste, muito, muito mal para dentro das igrejas, tem prejudicado até mesmo o povo de Deus. Isso tem afastado também o povo da palavra de Deus, tem afastado as pessoas de Deus mesmo, né? Hoje você não vê mais uma busca constante, né, na oração, você não vê mais uma busca num desejo de se aproximar mais de Deus, né? Isaías 55:6 fala, né? Buscai o Senhor quando pode achar e invocai o Senhor porque Ele está perto. Mas o povo estão deixando de lado. Isso eu não culpo, assim, vamos dizer, eu não culpo os membros dos dias atuais. Eu culpo mais as lideranças, né? As lideranças, pastor? As lideranças, porque as lideranças tem que ser... Porque assim, ó, a igreja é o reflexo do pastor. É o reflexo do pastor. Se o pastor for de oração, a igreja vai ser de oração. Se o pastor for de Bíblia, o povo vai ser um povo de Bíblia, né? De conhecimento. E também, se o pastor, a liderança for um pastor de obras, né? Juntando tudo, oração, juntando uma consagração, juntando conhecimento de obras, eu creio que a igreja seria um pouco mais perfeita. Glória a Deus. E sua visão, pastor? No cenário da igreja de hoje, qual é a sua visão? Bom, eu vejo que a igreja, de um lado, está crescendo, só que, em contrapartida, do outro lado, tem um crescimento que é meio falso, né? Nós podemos falar falso, por quê? Em alguns lugares não é um crescimento sadio, mas sim um inchaço. Então, nós precisamos saber diferenciar isso para contextualizar para os nossos dias de hoje. Por quê? É o que nem o pastor Washington falou. Quando a pessoa não tem a intimidade, esqueceu de buscar o Senhor, não busca mais o Senhor, não ora, não jejua, aí fica difícil. Então, quando você olha a igreja hoje, não são todos, não podemos generalizar.
Tem lugares que são sedentos, buscam, oram. Só em contrapartida tem o outro lado que está mais preocupado com as bênçãos que o Deus que eles estão servindo pode dar, ao invés de se relacionar com o dono da bênção. E aí está o problema. Porque quando eu quero só a bênção, só os milagres, só a prosperidade, e esqueço de buscar o dono de tudo isso, aí fica complicado. E só para concluir aqui, o salmista Asaf, ele cuidava dos afazeres do templo, ele tomava conta do templo, ele tinha uma responsabilidade e passou um bom período do tempo da vida dele priorizando o reino, priorizando a Deus. Só que chegou num determinado momento da sua vida que ele simplesmente deixou de olhar para o autor e consumador da sua vida. Deixou de se relacionar com Deus. Deixando de se relacionar com Deus, o que ele vai fazer? Ele vai se distanciando. E aí ele percebe que está perdendo a presença de Deus e ele vai declarar: os meus pés quase desvalaram da tua presença, Senhor, porque estava observando a prosperidade do ímpio. Ou seja, deixou de olhar para Cristo porque agora está olhando os bens materiais que as pessoas estão ganhando, conquistando, e ele não. E quando nós, seres humanos, dentro das congregações, das igrejas, deixamos de buscar Deus para observar o que os nossos irmãos, amigos, vizinhos estão conquistando, nós vamos se distanciando de Deus. Só que no último versículo ele tem um despertamento, ele diz: mas para mim, bom é me aproximar mais de Deus. Que isso arda no coração de todos, buscar a presença de Deus, se aproximar mais de Deus. É o único caminho para nós vermos a igreja mudada, avivada e transformando vidas também. Glória a Deus. E você, Tiago? E a sua visão hoje no cenário da igreja de hoje? Hoje em dia nós vemos, o pastor Washington me apresentou um ponto bem interessante, que nós vemos lideranças, pastores de igrejas ensinando o povo errado, de forma errada. A Bíblia diz no livro de 2 Pedro, no seu capítulo 1 e versículo 1 também, a Bíblia diz que Pedro ele vai puxar até mesmo a atenção do povo, porque o pessoal estava apresentando algo diferente. O pessoal estava apresentando referente a líderes, mestres, até mesmo profetas que apresentavam pontos irrelevantes para a igreja primitiva, e também disse que surgirão falsos profetas atualmente nos dias de hoje, claro, e é isso que a gente está vendo no cenário cristão hoje em dia, né? A gente está vendo falsos profetas, falsas lideranças, as pessoas mestres que deveriam ensinar as suas ovelhas, os seus discípulos, como que eles deveriam seguir até mesmo na caminhada cristã. E é isso. Infelizmente, o povo precisa se atenar sobre isso. A Bíblia diz também no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino do céu, e essa justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar primeiro a presença de Deus, fazer as obras de Deus, e as demais coisas o Senhor que vai acrescentar. Glória a Deus. Pastor, quando a gente fala em cenário da igreja no tempo de hoje, a gente colocamos muitas coisas, como os membros, né, todo o corpo de obreiros, tudo. Mas hoje, assim, pastor, aqui em Romanos, no capítulo 12, versículo 4, fala assim: assim como cada um de nós tem um corpo, e como um corpo com membros, e esses membros não exercem todas as mesmas funções, assim também é Cristo em nós, que somos muito, glórias ao nome santo do Senhor, formoso um corpo, e cada membro está ligado em todos os outros. Quando a gente lê essa passagem, a gente vê que a igreja ela está ligada com o corpo, não é verdade? Glórias ao nome santo do Senhor. Mas hoje que nós, na minha visão, o que a gente estamos vendo hoje dentro das igrejas, nos cenários das igrejas hoje, porque tem muitas igrejas que são pequenas, outras são grandes. Eu acho que a maior heresia, muitas heresias acontecem em tempos grandes. O senhor concorda comigo? Assim, igual a igreja da gente é uma comunidade. Tem igreja que vamos dizer assim, no Brás, no centro. Eu acho que muda um pouco também esses cenários. O senhor não acha que mudam? A questão, não acredito que não seja o tempo, o espaço, mas sim a motivação das pessoas que ali estão.
Porque tem igrejas pequenas que você vai ver que tem um mar de heresias. Como também tem igrejas grandes que têm heresias, mas também tem igrejas grandes que são compromissadas com a palavra e também tem igrejas pequenas que também são compromissadas com a palavra. Então, sempre nós vamos ter esses dois lados, né? Então, vai ter um lado que prioriza a presença de Deus e a palavra e outros não. Então, o ensino é o templo, qual a motivação da pessoa? Ela sai de casa com qual motivação? Vai fazer o que lá na igreja? Glórias a Deus. Então eu acho também que é a forma do líder ensinar, né? Vem muito pelo cenário também. Vem muito pela pessoa que está na frente. O pastor que está na frente ali dando ensinamento, né? Então, assim, tem muitos pregadores hoje, muitos levitas que eles pregam. Tudo bem, eles pregam, mas por muitas vezes não tem um ensinamento. Eu acho que isso aí também vem do cenário da igreja. Vem também do líder que está ali ensinando, né? E o evangelho, como está pregado o evangelho no tempo de hoje? Você acha que está pregando corretamente o evangelho? Eu, pastor. Não, pode ficar à vontade entre nós aqui, que todo mundo debater, viu? Não ficam esperando. Não, na verdade tudo aquilo que está sendo falado aqui e um pouco mais, né? Tudo começa pela liderança. Vamos colocar nos pontos no i, né? Igual você fez a pergunta aí para o pastor Jefferson, da questão do cenário de igreja tanto pequena como grande, e também o evangelho está sendo pregado nos dias atuais. Como está sendo expressado o evangelho? Uhum. Como está sendo pregado o evangelho? Qual é a intuição, o motivo que está fazendo isso? Né? Qual é o propósito? Porque o evangelho, também, né? o evangelho sendo pregado, o verdadeiro propósito é ganhar almas. Né? O foco é a alma. O foco é o reino do céu. O foco é povoar o reino do céu. Mas a situação de hoje, das pregações hoje que nós vemos, assim, hoje está vamos dizer, um cenário assim, de uma bagunça. Por quê? Porque todos os lugares existem pessoas boas e existem pessoas más. Tem pessoas que vai na intenção de pregar o verdadeiro evangelho genuíno, né, que é também a doutrina da palavra de Deus. Não é uso e costume, é doutrina, ensinamento da palavra de Deus. O próprio Cristo disse, a doutrina não é minha, mas é daquele que me enviou. Então tem pessoas que vai pregar a palavra para até mesmo mostrar ao ser humano o caminho que se deve andar. Né? E para aqueles que ainda não aceitaram Jesus, reconhecer que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Mas tem pessoas que usam a palavra para benefício próprio, né? Então, assim, nós vemos que há uma mistura muito grande. Tem pessoas que estão preocupadas de pregar, ele prega até uma boa palavra, uma boa oratória, né? Um bom ensinamento, mas ele está ali muitas vezes com o coração voltado a si mesmo. Ele está voltado, preocupado com as coisas terrenas deste mundo. Né? Tem pessoas que estão ali, mas existem pastores, e eu louvo a Deus que existem pastores que pregam a palavra verdadeiramente. Ainda tem os remanescentes ainda, né, pastor? Tem pessoas que pregam a palavra verdadeiramente. Né? E no caso assim, de igrejas pequenas, nós temos que pontuar uma coisa interessante, que muitas vezes dessas igrejas pequenas que são levantadas, são mesmo obreiros que saíram de outras igrejas e abriram ponto de pregação, e aí até já abriram o próprio ministério, registraram, só que eles não tiveram um preparamento, né? O preparamento é o ensinamento, né? Não sentaram para ouvir, porque você quer ensinar alguém no futuro, você tem que também sentar para ouvir, para aprender, tem que passar por mestres, tem que passar por professores, né? Não é só chegar a abrir a igreja, ele tem que ter uma capacitação, ele tem que ver se o chamado dele, primeiramente, é aquilo. Mas o problema é que tem gente que fala, não, Deus me escolheu, Deus vai colocar as palavras na minha boca e eu não preciso estudar. Aí é difícil, né? Por isso que no tempo que nós estamos vivendo, está tendo muitos escândalos hoje no nosso meio. Porque tem gente que ainda tem essa mentalidade. Deus me escolheu. A Bíblia diz que para mim não me preocupar com o que eu vou falar, que Deus vai colocar as palavras, só que esquece do contexto. Então, assim, é que nem o pastor Washington falou, precisa passar por esses mestres, precisa sentar, precisa aprender para depois... Os apóstolos passou por isso. Passou. Né? É o exemplo maior de Jesus e os discípulos. Né? A Bíblia diz que os discípulos aprenderam tudo com Cristo. E ainda ficaram com ele um certo tempo e abriu-lhe um entendimento. Né?
Então, por isso que é importante que eles, não só nós que estamos aqui, porque nós também precisamos, Sim. não é porque nós temos um pouco de conhecimento, não, nada disso. Isso aí não vai fazer a pessoa ficar maior nem menor, não, nada disso. Mas temos que diretamente atualizar, né? Porque hoje nós estudamos um curso teológico, fazemos o médio, o avançado, fazemos até faculdade, mas precisamos voltar lá para relembrar muitas coisas. Não podemos ficar naquele costume. E é o que acontece nos dias de hoje. E cabe acontecendo o quê? Escândalo, disputa, guerra, pessoas lidando com situações de briga, um falando que a igreja dele é melhor do que a outra, é só a minha que vai para o céu. Mas por que está acontecendo? Por falta de Conhecimento também, né? E nesse assunto também, pastor, a Bíblia diz que Paulo sentou para ouvir Gamaliel, que foi também um dos maiores professores, mestre da Bíblia Sagrada, e Timóteo também foi um dos que aprendeu com Paulo. Então, quem somos nós para não pararmos para ouvir a nossa liderança, os nossos mestres, né? É que tem gente também, né, pastor, que não tem uma pessoa, uma liderança. Eles pensam assim, o Senhor me chamou para pregar, simplesmente eu vou pregar porque o Senhor me chamou. E não teve aquela preparação, não teve aquele negócio de parar, de ouvir. Aqui em 2 Timóteo 4:2 fala, pregai a palavra e esteja preparado tempo e fora de tempo. Então, para a gente sair para pregar, primeiro a gente tem que se preparar. E hoje, Claro. o que está acontecendo no meio dos crentes hoje, das pessoas que falam que é crente, eu prego a palavra de Deus, e por muitas vezes não para ouvir, não para se sentar para ouvir a liderança. E tem muita gente mesmo assim que prega de segunda a segunda e não para em ministério nenhum, entendeu? Não para assim, hoje eu tenho um culto de ensinamento, eu vou ouvir meu pastor pregar. Ou, por muitas vezes, não vai nem para Santa Ceia. Então, eu acho que o evangelho, ele tem que ser pregado, mas primeiro você tem que parar para ouvir, prestar atenção, entendeu? Para sair lá fora e pregar a palavra de Deus. Mas o ruim é que nem todos querem dar ouvidos à palavra. nem todos. Porque quando nós vemos o versículo 3 que você leu de Timóteo, vai dizer assim, porque haverá um tempo que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, acumulando para si mesmos. Ou seja, tem uma classe de pessoas que preferem acumular mestres ou ir atrás desses mestres que vão falar o que vai agradar a eles. Exatamente. Então, por que não quer ouvir a sã doutrina? Porque a sã doutrina, ela vai na ferida, ela vai confrontar o pecador. Porque o intuito é, que nem o pastor Austin falou, é vida sendo salva. Então, por isso que o Senhor fala, eu não vim para os justos, mas vim para os pecadores ao arrependimento. Só que tem uma classe de ouvintes que não quer. Quer simplesmente fazer sua vontade, não né? quer e não aceita, né? Não Não aceita. aceita, porque, tipo assim, se você prega, se você vai parar para ensinar para ele, o que acontece? A realidade é essa. A pessoa vai lá, aceita Jesus, tá lá com você, você vai dar um discipulado para ele. Só que ele vai ouvindo o pregador do TikTok, né? O pregador do TikTok lá fala que ele pode beber o vinho. Aí ele vai, né? Não, eu ouvi lá, ele, em vez de dar ouvido ao pastor dele, tá ensinando para ele, abrindo a Bíblia, mostrando para ele vai lá, não, o pregador do TikTok falou que eu posso beber, porque Paulo bebeu, porque Timóteo bebeu. E aí fica, daqui a pouco ele vai falar que Maria Madalena bebeu também. Aí ele vai aceitar. Mas eles não param, eles não têm uma noção, gente, tem que ter uma noção. A igreja atual tem que entender essas coisas. Tem que ter uma noção que tem que ser baseado o que está dentro dos 666 livros, dos 66 livros da Bíblia Sagrada. Se tiver dentro da Bíblia, é Deus. Se não tiver na Bíblia, não vem com heresia, não pode ser acrescentado nem diminuído. É lógico que nós temos que também estudar o hebraico, estudar também o grego, para ver se dentro da nossa própria escritura está baseado também junto com aquilo, que é o mais perfeito. Entendeu? Só que existe um tempo, existe pagar um preço para isso. Precisa parar para ouvir, precisa parar para estudar. As pessoas não querem, as pessoas querem facilidade. É facilidade. E hoje está mais Entendeu? fácil. Então é ouvir mais uma fácil palavra. eu ouvir o pregador do TikTok, do Facebook, né? O irmão que está lá fazendo revelação da carne, pedindo o Pix, a pessoa manda o Pix. Ainda coloca na Esse é o legenda problema. embaixo o número do Pix, né? A chave, o celular, o CPF, e fica lá
pregando e ensinando coisas que não tá dentro da Bíblia Sagrada, né? O pior é que você vai ver que tem milhões de pessoas seguindo, Seguindo. entendeu? Então, assim, é o que a Bíblia está dizendo. Desviarão os ouvidos da verdade, se recusarão e se entregarão a fábulas. Então, assim, vai ter um povo que vai abraçar a palavra, mas infelizmente tem uma classe que não quer. Que não quer. Não quer. E essa classe aí que não quer, a gente tenta, luta, tenta mostrar, né? Porque assim, com fato não tem argumento. Então você vai mostrar para eles, se eles aceitar, amém. Se eles não aceitar, a Bíblia fala o quê? Não dê as pérolas aos porcos. Pronto. Você não precisa ficar debatendo com a pessoa. A pessoa já é rebelde desde quando conheceu Jesus. Se ele quiser se converter E mesmo, olha, se conheceu Jesus, a né? De palavra, verdade. a palavra vai confrontar. Tem encontro ainda. A palavra vai confrontar ele e vai ensinar para ele o verdadeiro evangelho. Jesus disse, né, que ele falou assim que conhecereis a verdade vos libertará, né? Se ele não quiser esta palavra, porque assim, hoje nós temos também uma realidade, outra realidade que está acontecendo, que hoje tem Bíblia para tudo, né? Tem Bíblia para tudo, tem Bíblia para o homem, tem Bíblia para a mulher, para o homossexual, né? Tem Bíblia para todo Tem pro mundo. jovem, pro obreiro, tem pra Só tudo. que assim, nós temos que ver a veracidade dessa Bíblia. De onde vem, como é que vem a escritura, como é que está sendo Como traduzido. tá traduzindo também, né? Né? Verdade. Ninguém sabe, né? E pode ser até corrompido a própria palavra ali mesmo. Ensina daquela forma e a situação que está é nessa forma. E precisamos abrir o olho. A igreja precisa abrir o olho. E outra, pastor, além dessas pessoas, dessas lideranças que ensinam de maneira errada, além das pessoas que estão ouvindo, ambas vão para o inferno, né? Então, é muito interessante a gente olhar, realmente, meditar na Bíblia Sagrada, porque hoje em dia tá fácil, o pessoal lê a Bíblia, mas só por ler, não. Pera aí, tem que parar para meditar mesmo na palavra de Deus. Se for preciso, volte 3, 4, 5 vezes, mas tem que prestar atenção em cada versículo, em cada verso que a Bíblia nos E diz. você pode ver também que quando você pode ir em qualquer igreja, pode ir em qualquer ministério, em qualquer igreja. Se for o culto da revelação, lota. Agora, quando é o culto do ensinamento, você pode contar nos dedos. Você vai, não, conta E é o nos culto que eu dedos. mais Pede gosto. pra ele pra oração, Conta- né? Você conta nos dedos, né? Quem vai pro culto do ensinamento. Porque o culto do ensinamento pesa. Para eles vai pesar mesmo. Por que vai pesar? Porque eles não deixam a palavra penetrar sobre a vida Eles deles. não querem ouvir. E geralmente no culto de ensino não vai ter gritaria, Não vai pula, ter, pula. não vai ter. E aí eles querem, que nem o pastor falou, querem uma revelação. Só que a maior revelação é o quê? A É Palavra de Deus. Só que as pessoas, em sua ignorância, acham que a maior revelação é uma profecia. Uma revelação, né? E nós entendemos que a melhor e a que é mais garantido 100% é a Bíblia Sagrada. Não tem como fugir da Bíblia. E por isso que as pessoas não querem culto de ensino. Aí eu amo a palavra. Eu amo a palavra. Então nós somos dois. Porque se eu tiver. E assim, eu gosto. É porque eu também sinto falta. Porque esse negócio da gente só pregar, ensinar, chega um momento que a gente quer sentar para ouvir também. Então, assim, muitas vezes quando eu vejo o pastor Jeff dando o curso teológico, eu viajo junto com ele. Né? E às vezes eu até fico lá doido para responder, para falar. Né? Viajando. Fica Entendeu? Porque é gostoso a palavra, é gostoso. Só que as pessoas não querem, não gostam. Eles não dão valor, né? O culto de ensino, né? Se eles dessem valor ao culto de ensino, eu acho que hoje não teria essas heresias que tem hoje. Entendeu? Até teria, porque é bíblico. É bíblico. Mas diminuiria. E também- Não seria constante, né? Mas teria aquela... Não, e também haveria o debate, né? Sim. O debate das pessoas os que têm conhecimento não ia deixar também. Sim. Ia debater diferente. Porque, assim, há 10 anos atrás, não sei se na época do pastor Jefferson, acho que quase era também, há 10 anos atrás, o pregador que pregasse Eles heresia, tava com 10 anos, viu? ele era envergonhado. Era envergonhado pelos irmãos da igreja. Os irmãos da igreja que tinham conhecimento desmascaravam ele. Ia ter na ceia do Senhor, né? E não, hoje não. Tinha uns Hoje, que nem deixavam terminar. nem deixava terminar, fazia descer do altar. E o que nós precisamos fazer é isso aí. Vai virar um escândalo. Porque isso aí é desrespeitar a pessoa. Vai não, magoar a pessoa. Não, tem que pegar o camarada desse pela orelha, descer ele do altar e falar assim, ó, você vai aprender primeiro da palavra, vai se converter para depois você começar a pregar de novo. Ou esperar, né? Que nem uma vez na Novo Convertido, eu ministrando uma palavra e eu confundi Isaías com Ezequias. Tipo, pregando sobre Isaías. Às só vezes dá que um branco. só que de vez eu usar Isaías, eu tava usando Ezequias. E fui embora. E não me falaram nada. Depois eu preguei sobre Lucas capítulo 1, sobre Zacarias, né? O sacerdote Zacarias entrando no templo.
Só que eu trouxe referências de Zacarias do Antigo Testamento. E fui usando como se fosse a mesma pessoa. E não é, porque Zacarias do Antigo Testamento é um. É profeta. E E outras- ninguém me corrigiu. Depois de tempo que eu lendo a Bíblia, estudando, eu falei, meu, o que que eu fiz? E aí, o que que acontece? Se o Espírito Santo não me convencesse em estudar e buscar a palavra, eu ia continuar falando besteira. Só que eu vejo um problema aí também. A liderança que estava ali, que estava como meu pastor, ele deveria, no final do culto, sentar eu e falar, ó, você pregou errado. Você falou tal coisa, não era tal coisa. Você confundiu Ezequias com Isaías. Tem que prestar mais atenção. E não foi falado. Então isso é que é o problema de algumas lideranças, de não corrigir na hora. Aí deixa passar, a pessoa vai continuar falando heresia. Glória a Deus. Segue todas as redes sociais. AD Pertencemos ao Senhor no Facebook e no Instagram. E também no nosso canal no YouTube. E nos segue também, será bênção para a glória de Deus. Agora, eu tenho uma pergunta fresquinha aqui para vocês, pastores. Glórias ao nome santo do Senhor. Na visão de vocês, essas pessoas que é ungido em cima do monte, ungido na praça, ungido no meio da rua, e não tem uma liderança, os senhores acham certo isso? Vocês, na visão de vocês? Eu vou responder no piscar de olho. Não. Ficou bem, viu? Não. Errado isso aí. Isso é errado, é antibíblico, isso aí não existe. Né? Todos que foram levantados, ungidos, foram dentro da casa. Pronto. Dentro da casa ou dentro do templo. Pronto. Vamos lá, no Velho Testamento. Davi. Davi foi ungido Dentro da casa dele. Exatamente. O profeta foi até ele. Profeta. E não era só um profeta, ele era profeta, sacerdote e juiz. Né? Ele tinha ali uma credencial muito forte. Não era qualquer pessoa que foi ungir Davi. Certo? Quando Davi, se você analisar bem, Davi foi ungido 3 vezes. A primeira unção foi em 1 Samuel 16, quando Samuel foi até a casa dele, na frente dos irmãos e do pai e da mãe, e ungiu ele. A segunda foi quando toda a tribo de Judá chamou ele e ungiu diante do povo, da tribo, né? Aí com a morte de Saul e Jonatas, aí chama todos os capitões, chama todos os anciões, chama Davi e fala assim, venha ser capitão do nosso exército, venha ser rei sobre toda Israel. Aí é ungido, né? É E ungido. depois que ele vai assumir. Depois de muito Depois da tempo. terceira Depois da unção. preparação, e teve uma preparação primeiro também, Entendeu? né? Só que assim, hoje é outra coisa que virou bagunça. Virou bagunça, aí o pessoal acha ruim comigo, briga, fala um monte de coisa. Irmão, eu não acho, eu não fico, eu fico na minha. Pode falar mal de mim, pode criticar, pode ser o que for. Mas esse negócio de ungir no monte, isso é errado, isso é heresia. E virou moda isso Entendeu? aí, viu? Ungir, ungir sem liderança, sem passar por uma liderança, sem passar por oração. Nem sabe se Deus está naquele negócio. Vai levantando a pessoa a olho. Hoje, uma demanda muito grande de apóstolo levantou. E aí, outra coisa que também o negócio estreitou, o negócio de apóstolo aí. Se nós olhar para dentro da Bíblia Sagrada, tem que ter uns requisitos para ser apóstolo. Né? Porque esse negócio só colocar a capinha de apóstolo e jogar o talitinho só no pescoço e aí já virou apóstolo, aí virou bagunça. E não é assim, né? Não é assim de modo algum. Se levar dentro das escrituras sagradas, tá errado. E isto aí, primeiro, é heresia, segundo, é falsa profecia, porque Deus não unge, Deus não quebra princípio. Não mesmo. Deus não quebra princípio, tá? Deus não quebra princípio. Se você pegar todos os princípios daqueles que foram levantados e ungidos, passaram pelo princípio de Deus. Então Deus não quebra princípio. E hoje o pessoal também tá pulando muito degrau, né? Porque quando... Opa, bem lembrado, pulando degrau, né? Exatamente. Hoje ninguém quer ser mais. Começar como obreiro, passar Auxiliar, pelo diácono, né? Auxiliar, e não, já de diácono já tá subindo para pastor. Né? Já tá subindo para pastor. Tem um irmão aí mesmo que eu perguntei para ele umas 50 vezes, falei, irmão, você já foi diácono? Eu já fui diácono. Ele foi presbítero? Foi evangelista? Não. E já foi para pastor? Foi. Meu pastor já me meteu o azeite em mim. Falei assim, o azeite dele é bom, hein? Isso E muitas das vezes o pessoal não sabe nem o porquê que foi derramada aquela unção. Não sabe nem o cargo daquela pessoa. Então, se a pessoa, por exemplo, for um apóstolo, a pessoa tem que saber o porquê que ela foi um apóstolo. Qual que é o significado do apostolado? E hoje em dia o pessoal, infelizmente, está deixando de lado e está mesmo seguindo, talvez por ser um cargo maior, mas está deixando a desejar, porque se a gente for ver dentro da Bíblia, um apóstolo é a mesma coisa de ser um missionário. Agora, quais as missões que esses apóstolos estão fazendo? Quais igrejas que eles estão levantando? Então, Nenhuma.
Dormindo o dia todinho, sem fazer nada. Tem apóstolo que tem uma igreja só com 10 membros e é apóstolo. Mas assim, nós precisamos entender que eu sou ungido apóstolo, mas esse foi o meu chamado, Deus me chamou para isso. As pessoas estão na modinha agora, ser apóstolo, ser patriarca, bispo. Bom, que E bispo esquece, também. e esquece que nós precisamos conhecer primeiro. Deus me chamou para isso. Olha a tamanha responsabilidade que é ser um apóstolo, um pastor, um evangelista, um missionário. Deus me chamou para isso. E aí as pessoas se empolgam e vão deixando acontecer. É que tem muita gente assim, ó. Eu fui ungido a missionária, eu fui ungido a missionária. Quando você chama, ô, vamos ali no tal canto fazer uma missão? Vou nada, já dá aquela moleza. Então é muito importante isso aí que o senhor falou, que tem muita gente que vai fazer o corte, vai dizer, falou dos bispos, falou dos apóstolos, falou disso, daquilo, outro, mas a gente só tá explicando aqui se realmente você foi chamado para isso. Porque tem muita gente, eu sou missionário, mas você faz missão? Não, primeiro que Deus também não faz. Deus não é Deus de confusão, irmão. Sim. Deus não é Deus de confusão. Se a pessoa é apóstolo, se a pessoa é pastor, se a pessoa é bispo, ele tem que ter, no mínimo, 4 requisitos. Primeiro, tem que ter bom testemunho. Tem que ter bom testemunho. Segundo, ele tem que ter conhecimento. Como é que ele vai alimentar as ovelhas se ele não tem conhecimento? Tem que saber manejar bem a palavra. Isso, a Bíblia fala Obreiro sobre bem isso aí. preparado, né? Obreiro preparado, né? Terceiro, ele tem que ser uma pessoa irrepreensível. E nos dias de hoje, os camaradas que estão sendo levantados é cada dia mais sujo que pau de galinheiro. Quarto, ele tem que ter graça. Se não tiver graça, aonde está a graça de Jesus na vida dele? Aonde está o brilho? Aonde estão os dons? Aonde está a unção na vida dele? Lembrando também que nosso intuito aqui não é falar mal de ninguém, De jeito nenhum. mas mostrar A realidade. a realidade do que está acontecendo no nosso meio. E para não sermos enganados, para você não ser enganada, você precisa compreender isso. Porque nós precisamos compreender que o evangelho não é modinha e o evangelho verdadeiro é carregar a cruz com um propósito. Então as pessoas estão confundindo isso. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, ele vai escrever: estão trocando a verdade de Deus em mentira. E é o que está acontecendo no nosso meio. Só que ainda, graças a Deus, tem um povo que está fiel, é temente Graças a Deus. e não aceita essas coisas que estão acontecendo no nosso meio, e Deus vai honrar. O soar da última trombeta, naquele grande dia, o próprio Senhor que vai separar, né? Uns para a direita e uns para a esquerda. Só que nós, como homens de Deus, que temos uma autoridade, temos uma unção, um chamado da parte de Deus, também é a nossa responsabilidade falar sobre isso. Porque Paulo falou para Timóteo, né, tomar cuidado com os falsos mestres. Então, assim, isso é uma responsabilidade nossa. Então, pare de ir na modinha, busque a palavra, que é a palavra que vai ensinar, vai conduzir, vai nos orientar. Esse é o melhor caminho. É que tem muita gente que é ungido assim, apóstolo, bispo, assim, poxa, eu sou apóstolo, agora eu sou mais do que o pastor. Tem gente que pensa assim, eu sou mais do que o pastor, eu sou mais do que o bispo. E por muitas vezes tem gente que é ungido a apóstolo, a bispa, que você vai ver, chamar uma pessoa para pregar, a pessoa não tem o conhecimento. Porque foi ungido o quê? Foi ungido pulando degrau. Antes, congregava na igreja, que eu sempre fui muito fã de convidar um pregador e o pregador chegar com a carta de recomendação, tá aqui. Chegar com a carteirinha aqui. Hoje, as igrejas perderam essa essência. Porque antes você só subia no altar, se você entregasse a carteirinha e dissesse, tá aqui o nome do pastor, atrás está o número do pastor para ligar. E hoje já perderam essa essência. Mas existe igrejas ainda que ainda praticam com essa. Pastor, mas eu acho também muito raro, viu? Não, mas existe sim, existe igreja. Eu vou dar um exemplo de algumas. Tem igreja que quando você vai lá para fazer uma visita, eles vão perguntar qual é a tua unção. Aí eles perguntam. Aí você fala. Aí automaticamente, se você fala que é um pastor, se é um bispo, ele vai falar assim: você pode me apresentar a sua carteirinha? Isso é uma e eu concordo comprovação, com isso. Eu concordo. Eu também concordo. Concordo.
Concordo, porque aí ele vai estar mostrando, não é que a carteirinha está mostrando que ele é melhor que os outros, não, nada disso. Mas é uma segurança para o altar Só que também. assim, outra coisa que nós temos que analisar também, tem muitas pessoas que é ungida a apóstolo, a pastores, né, até mesmo bispo, missionários e outras funções aí, que são levantadas por lideranças, sem fazer um preparamento para essas pessoas. Sem fazer um preparamento. E aí o que acontece? Quando essas pessoas recebem essa unção, passa um tempo, vai trocar de igreja. Ou abre um ministério próprio, ou vai congregar em outra igreja. Chega lá, dependendo da igreja que vai, um pastor de responsabilidade vai chamar para conversar, vai perguntar para ele como que ele recebeu essa unção, vai perguntar para ele, vai dar a oportunidade para ele. Quando o pastor vai ver, não tem nada a ver aquilo que ele tem. Tá entendendo? Então, assim, eu acho assim, nós temos que abrir os nossos olhos e ficar muito preocupado com essa parte, que tem pessoas que estão sendo levantadas a olho, né? Estão levantando de qualquer maneira. E isso pode até matar a fé da pessoa, pode até destruir a vida da pessoa espiritualmente, né? Nós temos casos de pessoas que vieram de outro ministério que foi levantado, mas na hora da prática, de colocar aquela pessoa para assumir a responsabilidade do cargo eclesiástico que tem, da unção, ele acaba não conseguindo resolver, porque é isso, nós já pegamos situações de pessoas na igreja que tem unção de um degrau alto, né, não precisa falar, e na hora de celebrar a Santa Ceia, não sabe celebrar a Santa Ceia. Fica toda perdida, né? Todo perdido. Então, é um perigo isso aí. Então, assim, é preocupante, porque hoje outra coisa que o pastor já falou, virou modinha, né? Levantar a pessoa rápido. Uns faz isso para segurar a pessoa dentro da igreja. Eu acho que, primeiro que ninguém Para encher a igreja, na verdade. Né? Ninguém é propriedade de ninguém de igreja. Outros por interesse financeiro. Sim, interesse financeiro. Então, tem vários aspectos aí, né, que está acontecendo no nosso meio, infelizmente. E também tem uns pregadores que pregam mais por bens materiais e não pela salvação daquela pessoa, né? Porque a intenção nossa é pregar a palavra de Deus, o evangelho, e possivelmente aquelas pessoas que não são convertidas, os ouvintes da palavra de Deus no culto, sentir de Deus, sentir a presença de Deus e se converter. E hoje em dia não, hoje em dia está mais fácil o pessoal pregar a palavra de Deus, só que estipulando valores, que já é um outro fato que é antibíblico. E nós temos que prestar muita atenção também nesse fator. Um ponto muito importante que o Thiago falou é pregadores que cobram para pregar. Vocês acham que isso aí é normal? Uma pessoa dizer, é tanto para me pregar aí. O que vocês acham na visão de vocês, pastores? Quando a pessoa já estipula o valor, eu acho que é errado. Mas quando o pastor convida um pregador e ele sabe que o pregador mora longe, eu vejo que a responsabilidade do pastor na condução dessa pessoa, de sair da sua casa até a igreja e retornar. Então, a igreja em si que convidou precisa arcar com esse translado. Agora, quando o pregador, pega o telefone e fala, olha, eu vou, mas tem que me pagar tanto, aí eu já não concordo. Porque para mim é antibíblico, para mim é uma heresia, porque muitas das vezes os pregadores falam assim, né? Eu vivo da obra. Aí você liga para ele, ele cobra. Que viver da obra é essa? Não confia em Deus? Porque quem confia em Deus, Deus vai suprir as necessidades sem você pedir. A Bíblia diz que ele já sabe o que nós vamos pedir antes de nós abrir a nossa boca. Então, eu não preciso pedir dinheiro. Só que tem essa classe que pede. Então, por quê? Porque não confia verdadeiramente no Senhor. A motivação dele não é pregar o evangelho. A motivação é estar bem financeiramente. A gente classifica esses pregadores como os itinerantes, né? E aí que tá o problema desse pessoal. Porque eles acham que pregando o evangelho, pregando a palavra de Deus, é a maneira deles ganhar alguma coisa. Só que a gente tem a noção dentro da Bíblia Sagrada que o nosso dever é trabalhar ganhando o nosso dinheiro corretamente. E outra também, tem que analisar bem que quem financia tudo isso aí são os próprios pastores, das lideranças das igrejas. Porque assim, biblicamente isso aí é totalmente fora. Jesus ele já deu instrução para todos nós, já na época dos apóstolos, dos discípulos, né? Também para os nossos dias atuais, ele fala de pregar o evangelho a toda criatura, né? Batizar no nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Ele deu missões para 70 discípulos, eles foram pregar, né, já instruindo, dizendo, vai
prega o evangelho aos pobres, expulsa os demônios, cura os enfermos, né? A casa que te receber, essa é a casa que você deve hospedar, né? E o seu salário é aquilo que ele colocar sobre a tua mesa. Hoje eles pegam essa parte, né, do salário, o salário do pregador, e aí pensa que o salário do pregador, o que me chama atenção, que eu fico assim tão abismado, a igreja, se você analisar bem, tem pessoas que têm condições, mas não é todo mundo que tem condições. É uma classe menor que tem condições financeiramente para abençoar. Mas a maioria das igrejas tem muitas pessoas humildes, salariado. E esses homens, quando quer pregar, eles não pregam com valores pequenos, não. Eles querem valores grandes, né? Eu estava fazendo um cálculo de um evangelista, amigo meu, que ele nunca trabalhou na vida dele. Mas ele pregava de segunda a sexta. Segunda a sexta ele estava pregando, fora vigília e consagração e tarde da benção. E cada pregação dele era R$100. Um porteiro hoje ganha em média aí de R$1.800 a R$2.000. Se vir um desconto, ele pega 1.600. Um pregador, se ele prega durante, se a semana tem 7 dias, se ele prega 6 dias, são R$600. R$600 em 4 semanas, 2.400. O camarada só vai gastar, só vai à noite, isso eu tô falando só à noite, fora consagração, vigília e tarde da benção. Tem pregador que ele emenda tudo. E tem pregador que só vai na igreja dele no dia da Santa Ceia. E olha lá se vai, viu? Porque eu conheço pastor que já falaram assim com pregadores, assim, não, eu quero você aqui só na Santa Ceia. Só quero que você manda o dízimo, o Pix, e vem no dia da Santa Ceia. Os outros você pode sair para pregar. Aí olha a irresponsabilidade dos pastores nessa situação. Assim, bem lembrado do pastor já falou, nós não estamos aqui para falar mal de A, de B, de ministério, de pastores, não nada disso. Mas assim, abrir os olhos, irmãos, abrir os olhos de muitas pessoas, o local que você congrega. Fiscaliza a sua igreja, passa a saber como é que é a sua liderança, de onde ele veio, qual é o comportamento, né, os pregadores que ele traz. Passa a saber de onde ele veio esse pregador, se congrega, se tem uma liderança, se obedece. Né? Porque se ele não tiver uma fidelidade com Deus, se ele não tiver uma fidelidade com a família, se ele não tiver uma fidelidade com a liderança, de modo algum Deus pode operar na vida dele. É verdade. Outro ponto que eu não concordo é quando as lideranças convidam um pregador famoso. Aí eles fazem um banquete para esse pregador ou para o cantor. Atrás lá no gabinete pastoral faz um banquete. E os membros fiéis da igreja que estão lá todos os dias orando, jejuando, se consagrando, ajudando a igreja, ajudando a limpeza, tudo, não fazem nada para eles. Não fazem. Eu fico olhando isso me Graças deixa a muito Deus, chateado. na nossa igreja nós comemos bem, viu? Porque assim, não, mas Principalmente da são Santa Ceia. exceções. Não, lógico. Mas, infelizmente, boa parte desses lugares que convidam pregadores famosos, cantores famosos, você pode ir no gabinete lá, vai ter um bom banquete para eles. É tipo um camarim, né? Exatamente. Vai ter um banquete para eles. Só que o povo, a membresia daquela igreja, ao invés de eles fazerem algo para a igreja também, não fazem. Só que eles fazem votos, arrancam a lã da ovelha para poder trazer um pregador, pagar esse pregador, alimentar o pregador, mas o povo que está lá todos os dias fiel com eles não fazem nada com a membresia. E por muitas vezes tem os membros da igreja que estão muitas vezes passando fome e o pastor faz, nem o senhor falou, aquele banquete lá na salinha. E um membro precisando de uma cesta básica. Entendeu? E não tem. E por muitas vezes o membro é dizimista, é ofertante da casa de Deus. E por muitas vezes passa necessidade por conta dessas pessoas que cobram para pregar. Eu vou por tanto, eu vou por 3.000, 4.000. Tem membro que acabou o gás, não tem como comprar um Tá gás. cozinhando fogo de lenha. Só que o pastor tá pagando 30 mil para um pregador vir. Pregar uma Entendeu? hora. E um olhe lá. membro da igreja que é fiel tá precisando de um gás e a igreja não consegue pagar um gás. Glória a Deus. Eu louvo a Deus pelo ministério da gente, pertencemos ao Senhor. É que lá, graças a Deus, tem uma quantidade de obreiros que prega. Se for para pregar segunda, prega segunda. Se for para pregar terça, prega terça. Se for para pregar quarta, prega quarta. Agora, por que o pastor dá essa oportunidade? Porque eles nos conhecem, eles sabem quem nós somos, a nossa. Então, o que vai acabar com
muitas coisas de negócio de pregador, tá cobrando e tal, é isso. Entendeu? Então eu louvo a Deus pelo meu pastor, por ter todos os dias, tem hora que eu digo, poxa, meu O pastor pastor... Jefferson também faz isso na igreja dele. O pastor Jefferson também faz na igreja dele. Os obreiros dele também faz a obra lá, prega. Mas assim, irmãos, a gente coloca mais os obreiros para trabalhar, não é porque a gente quer chamar outros pregadores. Primeiro, para dar oportunidade para eles, crescer também. E tem igreja que não dão Né? oportunidade, Crescer, né? desenvolver, porque assim, não adianta também ter o obreiro e ficar lá sentado numa cadeira. Não Isso é o adianta. intuito, né? Não adianta. Então, assim, esse dia eu falei na vigília, eu falei assim, irmão, até falaram que eu dei uma marretada nos pastores, mas não é que eu dei uma marretada nos pastores. Eu falei assim, pastores, eu falei primeiramente com os obreiros. Obreiros, ajude seus pastores, né? Seus pastores precisam de ajuda. Pastores, vocês também colocam os obreiros para trabalhar. Tem pastor que quer fazer tudo. Quer pregar da bênção apostólica, Quer fazer tudo. louvar, cantar, Ele pular. dirige, ele prega, ele fica na porta, ele... Então, Faz assim, tudo. se você tem lá um irmãozinho lá, o irmãozinho tem sede de fazer a obra, vai dando oportunidade para ele, vê o chamado dele, vai dando oportunidade, porque nas oportunidades que você está dando para ele, você vai saber qual é o chamado dele. Se o chamado dele é para louvar, se o chamado dele é para pregar, se o chamado dele é para ficar lá na porta intercedendo, se o chamado dele é para recepcionar as pessoas, algum chamado Deus vai mostrar, vai dar uma visão para você que ele tem essa capacidade. Sim. Entendeu? Mas tem obreiro que fica lá, vai para a igreja, ele fica lá morto, lá, sentado, e ele bate o pé, fiel, não sai dali, né? Tá lá, só sai daqui enquanto Jesus me arrancar a força, né? Não tô falando que a pessoa tem que sair de lá, amém? Eu quero que vocês entendam isso. Mas assim, vai dando oportunidade para ele, dá uma oportunidade pro irmão, dá oportunidade pra irmã, né? Nós temos bastantes irmãos lá que eu coloco tudo para fazer a obra, né? E a pessoa morre espiritualmente. Morre também. espiritualmente, ó, você vê, nós temos o Valdemar. O Valdemar chegou lá agora, né, era ser tratado como um bebê, né? Acabou a vida dele, agora as irmãs pegam no pé dele lá e colocam pra cantar, pra interceder. A Jeane, que não pregava, já Ixi, prega. a A Jeane. Jaqueline, que não pregava, já A prega. gente tá pregando até em congresso, mano. Tá pegando até em congresso agora. Né? Então tá tendo oportunidade. Então, assim, é importante isso acontecer, que o primeiro que vai ter um crescimento muito bom dentro da igreja. Segundo, que também vai acabar com essa farra desses pregadores aí, né? Porque tem pregador que se deixar ele tem agenda o mês todo e ninguém sabe onde ele Só congrega, aparece na ceia. né? E eu acho que o único lugar que ele vai congregar é no céu, né? Porque aqui na terra não está congregando. Então nós temos que abrir. Tem que ver qual céu, né? Qual o céu, então? Tem que ver qual é esse, velho. Então, nós temos que colocar esses obreiros para trabalhar e fazer a obra de Deus aí. Ô pastor, e o conselho que o senhor dá para esses crentes que ficam pulando de galho em galho, não tem ministério, congrega um dia ali, congrega na Deus e Amor, congrega na Assembleia, congrega na Batista, congrega na Igreja Presbiteriana. Qual é o conselho que o senhor dá para esses pula-pula? O conselho que eu dou é que eles venham se converter. Primeiro venham se converter, né? Se converter, porque não tem unção de macaco na igreja. Pular de engai em engai, isso aí não existe. Primeiro que ele tem que ser raizado numa igreja. Ele tem que ser fiel, uma liderança. Primeiramente, ser fiel a Deus. Ser fiel a Deus, ser fiel à liderança, para ser participante de uma santa ceia, ter comunhão com os irmãos, ser membro do corpo de Cristo, andar ali na posição, esperar o tempo dele, da sua chamada. Aí o que acontece? O cara começa a falar meia dúzia de coisa, já está querendo pular para outro ministério e já foca um ministério grande. Né, eu vou para lá porque lá eu vou crescer, vou ser reconhecido em todas as áreas, eu vou estar lá na mídia daquela igreja, né? Então assim, e o que acontece? Hoje cresceu muito, né, o índice dos desengrejados, né? E é um grupo, você me desculpa a palavra que eu vou falar, que é um grupo de irresponsáveis, de pessoas que diz que são pastores, que não tem congregação nenhuma, sai de igreja em igreja, né? Conhece a pessoa, chama a pessoa no zap Por e muitas vezes fica liga, né? conversando. Vem pra cá, você vai crescer com nós estamos começando agora. Nós não temos igreja, nós congregamos na casa fulano, na casa de ciclano, na casa de terceiro e na casa de fulano. E ali fala que ali é uma igreja. Não é uma igreja, não pode comparar. Um culto no lar é uma coisa, igreja, templo é outra. E o que acontece? É isso aí. Eles dão a santa ceia de qualquer jeito, né? Eles falar que foi Deus que mandou fazer isso, fazer aquilo, que a porta que Deus está preparando, que aqui é um ponto de pregação, e virou uma bagunça. Então, assim, o que eu venho a recomendar para essas pessoas, principalmente para membros, tá? Membros, abra o olho de vocês, sai fora dessas pessoas. São pessoas que querem tirar, vamos dizer, rosa de vasos, porque quando você tira uma planta de um vaso e tenta colocar em outro lugar, a planta ela não vive, ela morre.
E é o que está acontecendo isso. E eu tenho um exemplo que já aconteceu na nossa igreja de pessoas que foram tiradas por outras pessoas e hoje estão mortas espiritualmente. Pessoas que até se desviaram também, né? Tá desviado, né? E aí eu pergunto, aonde estão, né? Aconteceu um fato de um rapaz, não vou falar o nome nem da pessoa que tirou, e o rapaz estava lá, estava perto de se batizar, nós preparou, deu o discipulado, fez tudo, aí o irmão foi lá e lepo do irmão, levou o irmão, acho que não sei que promessa que ele fez, que levou o irmão. E aí o irmão foi para lá, foi batizado pelo o pastor lá, e no final o menino não aguentou, saiu da igreja e voltou para as drogas. E eu perguntei se, e o irmão lá? E o pastor falou, ele desviou. Ele desviou, só falou isso. Eu falei, mas você foi atrás dele? Eu não fui não, porque eu não tenho tempo. Tá entendendo? Então o perigo tá aí, irmãos. Então, assim, o conselho que eu falo, procure uma igreja séria. Existe muitas igrejas sérias, eu louvo a Deus por isso, existe. Existe tanto igrejas grandes como igrejas pequenas, existem igrejas em bairros nobres, como também em comunidades, existem pastores sérios, existem pessoas sérias. Procure uma igreja séria, uma igreja que ensina a palavra de Deus, uma igreja que chama você para perto de Deus na oração, uma igreja que chama você para fazer a obra que Cristo mandou fazer. Então, procure. Né? Eu falo assim, quando a gente ganha evangelizar na rua, que a gente vai ganhar alma, eu sempre falo, vai em várias igrejas. A igreja que você se sentir bem é a igreja que você vai ficar. Só que é a igreja que vai te dar um ensinamento. Uma igreja de oração. Uma igreja que vai fazer você ficar perto de Deus. Glória a Deus. E o senhor, pastor, qual é o conselho que o senhor dá para esses igrejados? É isso que é a palavra? Desengrejados. Rapaz, você é doido. E onde foram arrumar esse nome? Não, o único conselho foi na pandemia, né? É esse, Foi na pandemia, a live, né? A famosa live, né? Pegando o gancho que o pastor falou, tem que se firmar. Não tem como. Tem que criar raiz, tem que ter estrutura. E você não vai criar raiz e estrutura pulando de igreja em igreja. Então precisa se estabelecer em um lugar, precisa passar pelo processo, conhecer tudo e esperar o tempo de Deus. Tem que ter raiz. Se não tiver raiz, não tiver estrutura, vai continuar pulando de igreja em igreja e é muito perigoso, porque pode se afastar mais ainda de Deus, voltar para o mundo e o estado se tornar pior, né? Porque a Bíblia diz que quando o inimigo ele volta e vê uma casa adornada e vazia, o que ele vai fazer? Ele entra e traz mais 7 espíritos junto com ele. Aí a Bíblia vai dizer que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Então, se no primeiro essa pessoa só fumava, o segundo vai fumar, vai beber, vai se prostituir. Por quê? Porque se distanciou de Deus. Então, se distanciando de Deus, e infelizmente não tem como falar, não, a pessoa tá cheia de Deus, é cheia do Espírito Santo, de igreja em igreja. Como criar raiz desse jeito? Então, assim, quer ficar firme, tem que criar raiz, tem que estruturar para não se tornar uma casa vazia e também não se tornar uma igreja como a de Sardes. Porque a igreja em Sardes, ela tinha nome de igreja, andava como igreja, falava como igreja, se vestia como igreja, mas o Senhor disse assim, vou até ler aqui. E o anjo da igreja que está em Sardes escreve isto: diz aquele que possui os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas: conheço as tuas obras e que tens nome de que vives, mas está morto. Então, há muitos no nosso meio que tem o nome de vivo, até parece crente, mas está morto. Não tem a presença do Senhor. O Espírito Santo já se retirou. E você, Thiago, qual é a sua visão? Cara, eu recomendo essas pessoas se autoexaminar e ver e seguir mesmo este processo, porque na verdade eu identifico essas pessoas como rebeldes, porque as pessoas se identificam achando, esse ministério não está fluindo, ou talvez eu não estou dando frutos neste ministério. Aí a pessoa pega, vai para outra igreja, vai para outro ministério e acontece a mesma coisa. E o problema não está no ministério, o problema está na pessoa. A pessoa que tem que se examinar e seguir mesmo os passos de Jesus, olhar para Cristo e não olhar para a direita e nem para a esquerda, porque o nosso foco é Jesus e é isso. Glória a Deus, segue todas as redes sociais, AD Pertencemos ao Senhor
no Facebook, no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Glórias ao nome santo do Senhor. Que Deus abençoe. Quero mandar um abraço muito especial para todos os obreiros da AD Pertencemos ao Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Vamos para... Você manda pra Daniela, viu? A Daniela tá A Daniela tá? brava com você. Tá brava comigo? Daniela, um abraço, viu, pra você, tá bom? Que Deus abençoe a vida de vocês. Última pergunta, e essa daqui, vou dizer pra você, viu? Essa aqui é forte. A igreja do Senhor está preparada para o arrebatamento? Essa aí eu vou passar aqui o povo. Nossa, Essa depende. pegou, né, pastor? É individual você. Depende. Quem está buscando, quem está se santificando, tem essa responsabilidade. Reconhece que tem uma responsabilidade. E aquele que sabe que só vai ver a Deus se santificar, esse está preparado. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então, se a pessoa está andando conforme a palavra está orientando ele, está buscando, está jejuando, está se afastando do mal, está se distanciando do pecado, está resistindo o diabo, aí deixa a trombeta tocar e ele vai subir. Em contrapartida, vai ter uma classe que não está se preparando. Não busca, não ora, não jejua. Aí como que vai estar preparado para o arrebatamento? Então, isso aí é um preparo todos os dias, né? Todos os dias eu tenho que jejuar, todos os dias eu tenho que me afastar do pecado. Pensando já na vinda de Cristo, nesse arrebatamento, eu tenho que me aproximar mais de Deus. Quanto mais perto, mais meu coração palpita esperando a volta dele, dizendo, ora vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Isso é muito interessante, assim. Eu vou basear o que está em Mateus 25, a parábola das 10 virgens. É o cenário da igreja da vinda de Jesus. Nós podemos ver que 50% estão se preparando. Não está preparado, estão se preparando. E os outros 50% não está nem aí, não está nem preocupado. Não, tem uns que até não acreditam mais que Jesus vai voltar. Nem sente mais a alegria, né? Não da sente salvação. mais. E a igreja já está dormindo. A igreja está dormindo. A igreja está dormindo. Mas a qualquer momento pode aparecer o alarido. Aí vem o esposo. E Jesus deu para nós uma exortação e um conselho. Vigiai e orai, pois não sabeis a hora que o Filho do Homem há de vir. É aí que nós temos que pegar esses versículos aí e se preparar. A salvação individual, amém. Né? 2 que estão no campo, um sobe e outro fica. Né? 2 que estiver deitado, um sobe e outro fica. A palavra das 10 vezes, 5 delas entraram, 5 delas não entraram. Então, nós temos que se prepararmos, se preparar cada dia. Mateus 24:13 diz assim, aquele que perseverar até o fim será salvo. Né? Atos dos Apóstolos capítulo 2 fala assim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas nós temos que estar em uma busca constante, em oração, em jejum, né? Em leitura bíblica, fugindo da aparência do mal, buscando a presença de Deus, né? Estando na presença do Senhor todo momento, se consagrando a Ele e esperando, né? Deixando que a chama arde no coração com a vinda do Senhor, porque Ele pode vir para nós a qualquer momento. Ou nós podemos sair daqui, algum de nós até mesmo partir para o Senhor. E aí, quando partir para o Senhor, só o juízo naquele dia. Só naquele grande dia para nós saber se verdadeiramente nós vamos entrar no céu ou não. Então, a igreja, em geral, isso é a igreja geral, independente do ministério, liderança, pastores, né, ser humano da face da terra, nós temos que ter uma busca constante. Nós temos que ter um preparamento constante. E tudo que nós fazemos, nós temos que pensar assim, ó, nós temos que pensar, eu tenho que estar preparado para a vinda do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que bem-aventurado é aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Né? Então nós precisamos se preparar para estar com Ele naquele grande dia. É verdade. Né? É lógico, colocando os pontos no i. Pastor não salva membro. Membro não salva pastor. Então é nós em geral. Esse nós em geral que nós devemos se preparar. E o povo que não está nem aí, não está preocupado com isso, começa a se preocupar.
Porque o inferno existe. O inferno existe e o inferno será revelado para muitos naquele grande dia. Amém? Glória a Deus. É muito bom ter vocês aqui. Glórias ao nome santo do Senhor por mais um debate. Confesso que é o primeiro, mas de muitos. Glória a Deus, o nome do Senhor está sendo glorificado. Então, se você não pegou aí a dica, pegue, tá? E quando for fazer o corte, faça o corte certo. Não faça gambiarra não, que Deus não trabalha com gambiarra. Segue todas as redes sociais. AD Pertencemos ao Senhor no Facebook, no Instagram e também no nosso canal no YouTube. Foi muito bom ter vocês. Vocês têm 1 segundo para as considerações finais. Vou terminar com uma palavra. Romanos capítulo 13, verso 11. E ao considerar o tempo, já é hora de despertarmos do sono, pois a nossa salvação está agora mais próxima de nós do que quando acreditamos. Eita, glória. Então, quero louvar a Deus e agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe o missionário Max, evangelista, pastor. Deus abençoe todos os nossos amigos que estão inscritos nesse canal e os que vão se inscrever. Muito obrigado. Deus abençoe. Pastor, só tem meio minuto. Meio minuto é difícil. Mas vamos lá. Eu estou mais no versículo também, eu vou ler aqui, Judas 1, versículo 17, 18, 19, rapidinho aqui. Versículo 17 diz assim: Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram ditas pelos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, os quais dizer que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo as ímpias concepções. Né? Mas o versículo 20 é interessante. Ele vai dizer assim: Mas vós, amados, edificai vós mesmos sobre a santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservando-vos mesmo no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo, para a vida eterna. Então, o que nós temos que fazer? Judas vai falar assim, vai dar 3 tópicos interessantes aqui nesses versículos. Primeiro, lembrar de tudo que os apóstolos escreveram. Né? Segundo, nós devemos fugir da aparência do mal e do pecado. Terceiro, esperar a consolação, né, orando no Espírito e esperando a misericórdia do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo para a vida eterna. Então, assim, só para finalizar, salva-te. Vamos buscar a Deus. Glória a Deus. E você, Tiago, suas considerações finais? Eu quero deixar um versículo que identifiquei bastante, que é no livro de 1 Tessalônica, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disseram paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Meu Deus. Então nós temos que estar vigilantes e em constante oração, porque o dia do Senhor virá como de repente. Então nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas nós sabemos que ele virá e virá para buscar a sua igreja. Então a tua salvação é individual. Eu também quero agradecer a vida de cada um também, evangelista Maxwell, por ter nos convidado, pastor Washington, pastor Jefferson, que Deus abençoe. Glória a Deus. E chegou mais um fim do debate ADPS. Prepara-te, ó Israel, para se encontrar com o Senhor, o teu Deus. Tchau, tchau. Estão prontos?